Deixa eu deixar um versículo em poucos minutos no livro de Mateus, capítulo 5, e do 1º ao 12. Mateus, capítulo 5, do 1º ao 12, que o título é o Sermão da Montanha. As Beatitudes. Diz assim, foi Jesus que disse. Ele em si já fala, os versículos falam mais, né? Não precisa se falar mais nada. Basta ouvir atentamente o que Jesus diz. E disse Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentou-se. E aproximaram-se deles os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdias. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguires, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Se você analisar, Jesus em nenhum momento se refere à salvação como uma coisa fácil. Salvação é uma decisão muito dura, muito difícil. Ela é de graça. A manutenção dela é que é muito difícil. A salvação ela depende das nossas escolhas. São as nossas escolhas que vão determinar aonde e com quem passaremos a nossa eternidade. São as nossas escolhas que dirão se passaremos a nossa eternidade com Deus ou sem Deus. As pessoas julgam a nossa aparência. Jesus olha o nosso conteúdo como o que tinha no vaso de alabastro. Jesus não era o vaso, aquele vaso não tinha nenhuma importância. Era um vaso de barro comum, mas o seu conteúdo foi lembrado pelo seu conteúdo, que até hoje nós falamos nisso. Então são as nossas decisões, e Jesus nos fala sobre isso, que das perseguições, das lutas, das calúnias. E eu ratifico ainda dizendo o seguinte: numa maratona, você tem as meias maratonas e as maratonas de 42 km, 40 km, mais ou menos isso. Muitos começam as maratonas. Nesses meios que começam, e há aquelas pessoas que têm realmente afinco. Tem uns que querem chegar em primeiro lugar. Tem outros que almejam pelo menos entre os 4 primeiros lugares. Outros que o seu verdadeiro objetivo é cruzar a linha de chegada, não importa a hora, o tempo que passe, ele quer cruzar a linha de chegada. E tem outro grupo de pessoas que só vai porque acha bonito, para se divertir, corre 4, 5 quilômetros e desiste. E assim às vezes é na nossa vida espiritual. Muitos começam muito bem, mas uns têm um alvo a seguir. Uns querem chegar primeiro, mas outros têm um objetivo. Não, eu quero simplesmente cruzar a linha de chegada. Não importa os holofotes são para os primeiros lugares. Mas tem pessoas que cruzam a linha de chegada que ninguém nem viu que ele cruzou, mas ele sabe que cruzou. Então, mais importante do que começar uma caminhada, uma jornada, uma maratona, está a persistência, está na trajetória. A trajetória de uma maratona,
A trajetória de um atleta é muito mais importante do que a linha de chegada, pois a trajetória é o estado preparatório para que tenha êxito na linha de chegada. Sem esse estado preparatório, ninguém cruza essa linha de chegada. E na vida espiritual não é diferente. Quantos começaram como espectadores só para fazer enxame e poucos quilômetros nessa vida desistiram. Voltaram para os seus afazeres, para a sua vida secular, mundana, efêmera. Outros vão assim desistindo na trajetória. Já para cruzar a linha de chegada, o cansaço físico leva-se a exaurir, deixa a pessoa exaurida, deixa a pessoa bastante fragilizada. Mas aqueles que querem, aqueles que têm um alvo, aqueles que têm um objetivo, não desistem nunca. A linha de chegada é o seu alvo. Então, meu irmão, para mim e para você, que estamos nessa maratona, não desistamos. Mesmo que estejamos fora dos holofotes, os holofotes nessa maratona não fará a menor diferença. São os primeiros lugares, lá não farão a menor diferença. Nessa maratona, o que importa é a linha de chegada. Pense nisso e Deus te abençoe.